Programa Vida Renovada, com o pastor Moacir Aguiar. Praticidade para mim é encontrar tudo que eu preciso em um só lugar. Por isso eu só venho aqui, no Pires Supermercado. No Pires eu encontro uma variedade de carnes, verduras, bebidas, chocolate e muito mais. Venha aproveitar você também as vantagens de ser um cliente Pires. Faça seu cartão Pires e pague em até 40 dias. E você, quer praticidade? Vem pro Pires. Pires Supermercado, a nossa casa, a sua casa. Empório da Construção em Venceslau, do alicerce ao acabamento. Areia, pedra, cimento, cal, tijolos, ferragem, tubos, conexões, portas, janelas, forro, piso, gabinetes, churrasqueiras, tintas, ferramentas e muito mais. Empório da Construção, uma loja completa para ajudar você a construir ou reformar, realizando o seu sonho. Farmais, a maior e mais completa farmácia de Presidente Venceslau. Menor preço e atendimento de qualidade. Estacionamento próprio, aberta 24 horas. Disque entrega 3272-9200. Cabos, fios, tomadas, interruptores, lâmpadas, disjuntores, luminárias, lustres, ventiladores e ar-condicionado. É disso que você está precisando? A Eletroforça é uma empresa distribuidora de materiais elétricos. Contamos com uma equipe de profissionais como vendedores, design, engenheiro eletricista para facilitar suas escolhas. Então venha para a Eletroforça. Os melhores preços estão aqui. Somos a referência regional em materiais elétricos. Avenida Jorge Tibiriçá, 311, Centro de Presidente Venceslau. Fone 3271-3977. A paz do Senhor a todos. Amém. Que Deus abençoe você nessa casa. Eu creio que vocês já sentiram a presença de Deus. Abra o teu coração. Sem Jesus não dá para viver, queridos. Quantas são as dificuldades? Mas no culto desse nós recebemos um alimento dos céus. No culto desse nós somos sarados, nós somos transformados pelo poder do sangue do Cordeiro. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia. No finalzinho da Bíblia, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 7 ao 9. 3 versículos, primeira carta de Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao 9. Louvado seja o nome do Senhor. Louvor maravilhoso. Já tivemos várias pregações aqui, né? Louvor, pregações, palavras que já curou pessoas aqui. Mas ainda tem um espaço para uma palavra do Senhor nesta noite. Graças a Deus. Quem achou, diga amém. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7 ao 9. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, o qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Senhor Deus e Pai, nós te amamos, Pai. Aqui é um lugar muito gostoso, nós podemos chamar de Betel, não é outro lugar senão a casa de Deus, onde o teu povo está reunido, Pai. Pessoas que te adoraram, estão te adorando com um coração sensível para receber a tua palavra. Fala conosco, Pai. Nos edifica nesta noite. A função da tua palavra é exortar, edificar, é consolar, Pai. Que isso aconteça nesta noite. Edificação, consolação, exortação, meu Pai. Abençoa cada um desde já. Eu creio que os corações já estão quebrantados, Senhor. Está como a terra tombada, arada, pronta para receber a tua preciosa semente, que é a palavra do Senhor. Fala conosco, Pai, que seja evitado todo tipo de distração, Pai.
Controla também as crianças, Pai, aqueles que nós não conseguimos controlar. Ó Deus, aquelas pessoas que têm sede na hora do culto, Pai, que vai para lá e vai para cá, atrás de água. Ó Deus, o Senhor é a água da vida, Pai. Que eles possam estar focados em Ti neste lugar, Senhor. Nós oramos crendo que o Senhor vai falar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Eu estava lendo e eu me deparei com uma frase, ou com algumas perguntas do homem que está vendendo mais livros hoje no mundo. Um dos que está vendendo, do que estão vendendo. Ele é o Augusto Cury. É o psiquiatra, ele é um terapeuta por excelência, psicólogo, se converteu a Cristo. Ele foi querer conhecer a mente de Cristo e escreveu 5 volumes a respeito da mente de Cristo. E aí ele se prostrou diante de Cristo e diz: Tu és o Senhor da minha vida. Esse homem tão sábio, que está dando palestra no mundo inteiro, ele chegou a esta conclusão. E ele faz umas perguntas. Por ele ser quem é, e por ele ser um cristão, vale a pena nós ressaltarmos. Ele pergunta: como e por que a humanidade adoeceu coletivamente, desde as crianças até os adultos? Ele afirma que a sociedade no mundo todo está doente. Por quê? Nós questionamos: será que são os fins dos tempos? Será que é a angústia já por conta da vinda de Jesus? Será que são as nossas dificuldades, o problema financeiro? O que será? Será que a comunicação é muita pressão através das redes sociais? Que as pessoas estão conectadas e são viciadas. Existem psicólogos especialistas em tratar de jovens e até adultos que são viciados no celular. Se ficar meia hora sem celular, ele entra em crise, em pânico, de tremer. Psicólogos estão trabalhando com isso. O que será que está acontecendo? Ele começa a perguntar o que está acontecendo com os filhos da humanidade, que adoeceu coletivamente. O que fizemos com eles? Nós somos maduros ou nós somos imaturos? E aí ele pergunta: nós somos livres de mente? A nossa mente é livre, queridos? Será que nós temos isso? A nossa mente livre? Então, embasado nesse contexto, eu lendo esse texto do apóstolo Pedro, eu achei bastante interessante, porque aqui ele fala sobre ansiedade. A ansiedade, ela produz a síndrome do pensamento acelerado. Tudo é muito rápido, o coração dispara, a coisa fica difícil, entra em depressão e vem um turbilhão de coisas. A depressão e a síndrome do pensamento acelerado está provocando tudo isso. Tem gente que não consegue dormir, está pensando o tempo todo, está trabalhando o tempo todo. Se é vendedor, durante a noite está vendendo. Se é professor, durante a noite está dando aula. Não para. Esses dias eu conversei com alguém que falou: pastor, eu quero me dopar por alguns dias, pelo menos uma semana, eu quero aquietar o meu coração. Queridos, e o problema é que isso está entrando na igreja. Tem muitas pessoas dentro das igrejas. Na nossa igreja não é com nós, tá? Dentro da igreja não tem ninguém assim, mas tem igrejas por aí, irmãos, que está complicado. Os crentes estão dopados também. Não é chapado do poder do Espírito, não é cheio do poder de Deus, é com problemas psicológicos. É lógico que se você for falar, é normal, o crente também faz isso, o pastor também se suicida, aquela coisa toda para humanizar. Mas eu não penso assim. Eu estava ontem numa reunião, um pastor disse, falando, ele abordou algo sobre isso também. Nós tivemos um trabalho excelente para pastores aqui na igreja do nosso colega pastor Buck, na parte da manhã, só pastores e líderes. E aquele pastor estava dizendo que ele pensa, as pessoas que estão dentro das igrejas e que estão com esses distúrbios, é porque elas não encontraram o centro da vontade de Deus, o que Deus tem para a sua vida. Se você encontrar, deparar com aquilo que você fala, é para isso que eu nasci, se você conseguir isso, você vai ter paz no teu coração. Segundo o pastor Alexandre,
de Tupi Paulista, um jovem pastor. Então, queridos, eu estava lendo esta carta e eu estava vendo que o apóstolo Pedro, ele disse o seguinte: lançando sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro, quem escreveu isso foi Pedro. Pedro, eu creio que ele é uma pessoa qualificada para falar sobre isso, lançando sobre ele quantas ansiedades sentia ou tinha em muitos momentos um homem como Pedro, antes dele conhecer a Jesus, antes dele ser transformado, antes do dia de Pentecoste. Você imagina no dia que ele pediu para andar sobre o mar, como que o coração dele deparou. Ele mesmo disse que o vento foi contrário, ele teve dúvida, ele teve medo, ele teve ansiedade, ele começou a afundar, e o Senhor Jesus o tomou pela mão e disse: homem de pequena fé, por que você está duvidando, por que você está com medo? Pedro, ele passou por muitos reveses na vida, mares revoltos, em momento falta de fé. Teve uma vez que ele negou Cristo, como o coração dele disparou: perdi meu mestre e agora só me resta abandonar tudo. E Pedro desistiu e o Senhor foi atrás dele. A ansiedade fez com que ele abandonasse tudo, dizendo: eu não sou qualificado. A mente, nos pensamentos, se formou um turbilhão na mente de Pedro. Eu poderia tecer vários comentários sobre Pedro, mas aí ele aconselha aquele povo, os crentes daquela época, ele aconselha a lançar sobre o Senhor toda a ansiedade, porque ele sabia que isso funciona, isso fazia a diferença. A igreja daquela época, a igreja na época em que essa carta foi escrita, passava por um momento terrível. A história diz que 200 anos de perseguição, 200 anos, e vinha como onda. 10 vezes durante esse tempo vinha aquela perseguição terrível sobre a igreja, aquela igreja da época. E Pedro escrevia porque para acalmar o coração daquele povo, porque era difícil uma família daquela época que não tinha pessoas com cicatrizes por conta da perseguição. Era difícil uma família cristã que na família não tinha um mártir, uma pessoa que foi morrida, que foi esquartejada, que foi carregada. Era difícil uma família. E nesse contexto Pedro escreve esse tipo de coisa. Eles sofriam angústias de morte. Mas às vezes nós falamos que nós temos dificuldades, mas as dificuldades que eles passavam naquela época nem se compara com o que nós passamos hoje. Eles costumavam viver em angústia. O povo a quem Pedro escreveu enfrentou nada mais, nada menos do que o terror de Nero. Quem era Nero? Era terrível esse homem. Segundo a história, ele pegava esses cristãos, traziam para os seus palácios, um dos seus palácios, chamava os seus convidados, e ali ele judiava, ele espancava, ele torturava, ele matava, ele queimava os cristãos, e os convidados aplaudiam. Seria mais ou menos como na arena, aqueles cristãos que eram comidos pelos leões. Então nessa época fazia isso, Nero fazia isso com os cristãos. Você já pensou que humilhação? Os nerorianos, aqueles que conheciam Nero, colocaram um adjetivo nele. Esse Nero era chamado cruel, bruto e louco. Era terrível. Você precisa ver a atrocidade que ele fez com a mãe dele, com as pessoas. Era um louco, era um devasso. E naquela época não tinha leis como hoje. Nesse contexto, Pedro aparece dando um remédio. Era um remédio que seria um remédio eficaz como é para nós hoje. Primeira carta de Pedro 5,7, já lemos: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Querido, às vezes quando o sofrimento do homem se limita naquele núcleo, naquele ponto, ele se sente um nada, é restrito, ele se sente restrito, ele acha que não dá mais, porque o sofrimento é intenso, e parece que a mente bloqueia, e ele fica naquele estágio, ele se reduz ao pó, ao nada, aí gera ansiedade e gera angústia. Às vezes acontece isso conosco também, e esse remédio de Pedro, ele diz: olhar para Jesus Cristo,
que é o remédio mais eficaz, cujo cuidado de nós garante a vitória final. A correção de todos os sofrimentos está quando nós lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. É isso que ele diz. Aquilo que está te afligindo agora, você tem condições de fazer uma oração e dizer: Deus, a partir deste momento, isso não vai me afligir, o meu coração não vai disparar desse jeito, eu vou lançar sobre o Senhor a minha ansiedade, mesmo que pareça que alguém vai morrer daqui uns dias, mesmo que pareça que eu vou falir, mesmo que tudo parece que tem tudo para dar errado, mas eu sei o Deus que eu sirvo, e é assim que nós precisamos comportar. Pedro fez isso porque ele sabia o Deus que ele servia. Pedro deu esse conselho porque ele falou: funciona, lança ele a sua ansiedade e ele vai cuidar de você. Lança sobre ele a ansiedade. Precisa ter confiança. Nós vivemos hoje uma geração sem fé, e a Bíblia diz que nos últimos dias o justo viveria pela fé. É pela fé. Martinho Lutero, ele se converteu com esse versículo, quando ele deparou nas escrituras, nos manuscritos que ele achou, que nos últimos dias o justo viveria pela fé. Isso abalou o coração do monge Martinho Lutero, e aí ele foi transformado. Então nós precisamos ter fé que tem um Deus que nos ampara. O céu pode desabar, a terra pode abrir, você pode cair, mas tem uma mão protetora que te acolhe no momento certo. E às vezes nós temos medo demais. Aquele povo sofria também, queridos. O sofrimento redunda em glória eterna para o Pai. Às vezes esse sofrimento Deus permite, porque você vai experimentar o melhor de Deus. Você só vai experimentar o melhor de Deus se você querer realmente acreditar nele. Senão nunca. Quem não acredita não vai experimentar. Uma certa feita um cidadão disse: oh Deus, eu quero ter uma experiência maravilhosa com o Senhor. Eu quero ter um sobrenatural teu. Tá bom. Ele tirou um carro zero, veio de São Paulo para cá, no caminho bateu o carro, triturou o carro. Qual foi o milagre? Ele levou um sustão da Silva. Qual foi o milagre? Ele saiu ileso e o carro estava no seguro. Deus disse: está vendo? Você gostou da experiência? Quer? Você gostou? Que legal? Eu não quero. Às vezes Deus dá uma experiência, mas não precisa. Se você não está pedindo nada, o que você tem que fazer é o seguinte: Senhor, eu estou com esse BO, eu estou com este problema na minha vida. Eu não sei se é enfermidade, eu não sei se é problema financeiro ou familiar, mas o que você pode ter certeza é que se você lançar sobre o Senhor, Ele cuida. Ele cuida. Diga para teu irmão: não se preocupe, meu irmão, Deus vai cuidar. Diga para ele: Deus vai cuidar da tua causa, meu irmão. Que isso? Ô homem bully, ô crente bully. Crente bully é o crente de pôr café. Você lembra o bullying da vovó? Crente bully, crente de pôr café. Vamos ter fé em Deus, vamos acreditar nesse Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, sobre Cristo, sofredor, mas triunfante. Sobre quem você vai lançar a sua ansiedade? Sobre Cristo, o sofredor, mas triunfante. Queridos, se você assistir aquele filme, eu já assisti algumas vezes, da crucificação de Cristo, dá a impressão que acaba o filme, eu fiquei triste com o filme, porque não mostra ele ressurreto, mostra ele morrendo. Ei, esqueceu o final do filme. Ele ressuscitou, ele é sofredor, mas venceu, e nele nós vencemos também, querido. Nele nós vencemos. Qualquer filme que você assistir, se não mostrar a ressurreição dele, misericórdia. A nossa alegria está na ressurreição. Se ele tivesse ficado morto no túmulo, para nada adiantava a nós aqui. O cristianismo é o único que tem um Cristo vivo, um Deus vivo. E é o Deus que olha, é o Deus que vê, é um Deus que cuida, é um Deus que alimenta, é um Deus que sustenta. É Ele que faz. Pedro sabia muito bem disso, que Deus era tão bom, que foi atrás dele quando ele errou. Jesus o curou das suas mazelas. Jesus deu a mão na hora que ele afundava. Ele disse: Jesus cuida. A gente precisa saber e crer no cuidado de Deus. Parece que é mentira, parece que é uma ficção. Os pregadores pregam, a gente ouve, mas não acredita. Não acredita. Ah, Senhor, por que aconteceu? Aconteça o que acontecer, Jó sabia em que ele tinha crido. Eu sei em quem tem crido. Ainda que ele me mate, como ia acontecer com o filho do Abraão, o Isaac. Ele cria, olha, ainda que ele, não, filho de Abraão, né? É o Isaac. Ainda que ele morresse, o meu filho, Deus tornaria a ressuscitar.
é confiar acima de qualquer coisa. Isso é lançar sobre ele a ansiedade. Amém, irmãos? Por que isso? Hebreus 4, 15 e 16. Hebreus 4, 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas. Nós temos um sacerdote que experimentou tudo. Ele pode se compadecer das nossas fraquezas. O problema é que o crente, ele espirra. Ele fica, quando ele está passando por uma luta, ele parece uma panela de pressão chiando. Já viu? Quando pega a pressão, vai explodir. Tem crente que parece que vai explodir. Porque ninguém me vê, ninguém me quer, ninguém me ajuda, ninguém me acode, Deus não me ouve, a oração não vai. Os crentes são tudo falsos, são tudo não sei o quê. Panela de pressão explodindo. Descansa, entrega, fala, eu creio nele e mais ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Em Cristo, não dependa dos homens. Às vezes que eu mais dependi dos homens, eu não fui atendido. Às vezes que eu mais esperei dos homens, viraram as costas para mim. Sabe por quê? Deus fez isso com os homens, para que eu pudesse confiar no Deus eterno. Às vezes Deus fecha a porta para você. Aquele que você espera dele a vitória, de um homem, ele vai fechar as portas. Não vem a vitória, porque ele quer que você confie em Deus. Vem de Deus. Diga para o teu irmão, a tua vitória vem de Deus, meu querido. Não vem do gerente do banco, não. Não vem lá do patrãozão, não. Não espera, não, que não vem. Às vezes Deus não vai deixar. Então nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Amém, irmãos? Lançando. O que significa lançando? No grego, particípio do grego, auristo, denota um ato realizado uma só vez. Lançando uma só vez. Lancei e acabou, eu não vou lançar de novo. A palavra original lançando no grego, auristo, significa lançar uma só vez. Senhor, olha aqui, Senhor. Foi lá, segura aí, Senhor. Acabou, não está mais comigo. Não está. A gente faz isso. Era isso que Pedro estava falando. Lança sobre ele, lança. E às vezes a nossa fé é tão pequena para fazer isso. Mas Deus quer mudar isso aí, irmãos. Porque os problemas existem, irmãos. Existem. Eu creio que hoje a pregação que mais necessita é essa aí. Para nós dependermos mais de Deus e aprender a confiar mesmo. Amém? Porque aí a nossa fé vai ser acrescida, a nossa fé vai ser aumentada cada dia mais. Isso significa que a sua vida, seus fardos, a alma e as suas dúvidas, ansiedades, deve ser entregue a Cristo. Seus fardos, suas dúvidas, suas ansiedades deve ser entregue a Cristo, como carga que nós não podemos suportar. Você fala, Senhor, eu não posso suportar. Se eu não posso, vou me estressar para quê? Segura aí para mim, leva com o Senhor. Eu creio que a gente consegue fazer isso. Veja bem, se não dá para você, você não consegue sair dessa, não tem saída, você vai dormir de botina? Você vai se matar? Que isso? Fala, Deus, está aí para o Senhor, ó. Eu não vou ficar com isso comigo, eu não posso. E se me prender? Prendeu. E se me matar, eu vou para o céu? Qual o problema? Não dá. Nós não estamos tirando a responsabilidade. Nós não podemos ser um inconsequente. Mas tem algumas coisas, algumas situações que algumas pessoas entram sem culpa, que é difícil. Era o caso desses cristãos da época que Pedro escreveu a carta. Não tinha culpa que tinha no governo um louco chamado Nero. E aí, como é que fica? Mas o nosso Deus é o nosso protetor, o nosso Deus nos ouve. Esse Cristo maravilhoso, como diz o hino, nele nós podemos confiar. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo tem poder para levar nossos fardos e para sustentar a nossa alma. O problema, a alma está fragilizada. Se a alma ficar fragilizada, o corpo adoece e o espírito também adoece. Se a alma prevalecer diante do espírito, você está arruinado. A alma fica assustada, mas se você vivificar o espírito com a palavra e coração, o espírito vai oxigenar a tua alma e o teu corpo será sarado. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Oh, queridos, precisamos pensar nisso. Ele tem cuidado de vós. O teísmo, eles acreditam que Deus controla todas as coisas, que Deus governa e sempre governou todas as coisas. O teísmo, ao contrário, contraste do deísmo. Teísmo acredita que Deus controla, que Deus governa. O deísmo, eles acham que Deus está governando o mundo aí com as leis naturais que Ele deixou.
Eu já usei bastante essa expressão, que eles entendem que é como aquele relógio antigo, ou um relógio moderno, uma pilha, que vai funcionar até a pilha acabar. Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Vou louvar, me pegaram de surpresa, irmão, não sou cantora, não. Aleluia. No momento que aceitei Jesus, minha vida logo se modificou. Aprendi a amar, aprendi a sorrir. Minha vida não tem mais rancor. Aprendi a amar o próximo também. Perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você, eu amo também. Por isso que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estará com Cristo, meu Senhor, sempre a cantar, lavaçai. Com Ele aprendi a perdoar. Pra sempre viverei, sempre a cantar, a cantar. E você que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Voltarei, voltará, Senhor. Aleluia. Ela não sabe cantar? Quem sabe faz ao vivo, a cores e sem ensaio. Praticidade para mim é encontrar tudo que eu preciso em um só lugar. Por isso eu só venho aqui, no Pires Supermercado. No Pires eu encontro uma variedade de carnes, verduras, bebidas, chocolate e muito mais. Venha aproveitar você também as vantagens de ser um cliente Pires. Faça seu cartão Pires e pague em até 40 dias. E você quer praticidade? Vem pro Pires. Pires Supermercado, a nossa casa, a sua casa. Empório da Construção em Venceslau, do alicerce ao acabamento. Areia, pedra, cimento, cal, tijolos, ferragem, tubos, conexões, portas, janelas, forro, piso, gabinetes, churrasqueiras, tintas, ferramentas e muito mais. Empório da Construção, uma loja completa para ajudar você a construir ou reformar, realizando o seu sonho. Farmais, a maior e mais completa farmácia de Presidente Venceslau. Menor preço e atendimento de qualidade. Estacionamento próprio, aberta 24 horas. Disque entrega 3272-9200. Cabos, fios, tomadas, interruptores, lâmpadas, disjuntores, luminárias, lustres, ventiladores e ar-condicionado. É disso que você está precisando? A Eletroforça é uma empresa distribuidora de materiais elétricos. Contamos com uma equipe de profissionais como vendedores, design, engenheiro eletricista para facilitar suas escolhas. Então venha para a Eletroforça. Os melhores preços estão aqui. Somos a referência regional em materiais elétricos. Avenida Jorge Tibiriçá, 311, Centro de Presidente Venceslau. Fone 3271-3977. Programa Vida Renovada, com o pastor Moacir Aguiar.